Fala, gente, bem-vindo ao nosso nono dia desse plano de leitura deste ano 2023. E eu quero orar com você, espero que Deus possa te abençoar poderosamente nessa hora e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, peço a tua bênção sobre este lugar, sobre a vida deste homem, mulher que está me ouvindo. Peço que a tua graça se renove nos nossos corações, se renove em nossas vidas, em nome de Jesus eu oro. Amém. Fala, gente, então, lemos Jó capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 e Tiago capítulo 1. E continuamos aqui caminhando na vida de Jó e, mais uma vez, temos aí um embate novamente com Elifaz, acusando Jó das coisas. E, em resumo, esses três homens viram que Jó estava mal, vieram para consolá-lo e se depararam com uma reação que eles achavam não muito boa do seu amigo, ao ponto de nós acharmos, esses caras são amigos mesmo, mas eu não consigo ainda ver aqui um ódio, uma tentativa de humilhar Jó. Eu estou vendo uma reação normal, porque eles mostram que a crença deles é o seguinte: uma pessoa piedosa não sofre como ele estava acontecendo. Uma pessoa que teme de verdade a Deus, e essa era a fama de Jó. Ele era um homem íntegro e que se desviava do mal e temia a Deus. Então, eles estavam tentando convencer Jó, creio eu aqui, lendo isso, e nós estamos lendo juntos, na melhor das intenções, falando: cara, você não deveria tomar essa postura, porque confessa logo que você fez alguma coisa errada. E eles estavam enganados, Jó não havia feito nada. E Jó, inclusive, sabia exatamente isso. Ele repete exatamente essa verdade: que um homem íntegro, Deus protege, Deus guarda e Deus pune o ímpio, a pessoa que é mentirosa. E ele não guarda essa pessoa. Jó, apesar de estar vivendo uma dor que ele sabia que era para quem fez o mal, ele não sabia por que ele estava sofrendo, porque ele olhava para dentro de si, como ele buscava Deus e buscava se arrepender, não sabia que ele tinha feito. E esse era o embate dele com Deus. O embate dele é: o que eu fiz? Me mostra o que eu fiz e tudo mais. E o interessante é que nós vamos para Tiago capítulo 1. E Tiago capítulo 1, ele corrobora um pouco, ele tá ligado um pouco com o teor desses capítulos de Jó que estamos lendo, porque ele começa falando: tende por motivo de grande alegria o passar por várias tribulações, porque as tribulações produz perseverança. Ele vai fazer a analogia entre o rico e o pobre, a conduta do pobre, a conduta do rico, aquele que tem dinheiro, aquele que não tem muito dinheiro, e por aí vai. Ali em Tiago nós aprendemos uma coisa: são nas tribulações, sim, que nós conhecemos a qualidade do nosso coração. Quando eu falo qualidade espiritual, qualidade de piedade, como ele está limpo, como ele está sujo, como ele está confiando em Deus, como ele foi subjugado pelas dores. Porque a tribulação, ele faz isso. A tribulação fala de dor na carne, na alma. Meus sentimentos ficam abalados, minha carne me faz não querer prestar atenção em outra coisa. Às vezes, sei lá, uma doença que dói muito, a gente não quer pensar em ir para a igreja, não quer pensar em ler Bíblia, a gente quer alívio de dor. E aqui Tiago, ele está falando para cristãos que verdadeiramente estavam sofrendo isso. E ele está falando: gente, nós não podemos viver, olhar para as tribulações e ver como algo que vai ser o fim para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Jesus sofreu tudo isso. O texto não fala isso, mas é evidente isso. Jesus, ele é um exemplo de pessoa que não parou por causa das tribulações, por causa que estavam o perseguindo, por causa de pessoas ao redor que estavam sendo ameaçadas, por causa que estavam recebendo ameaça de morte sobre a sua vida. Ele continuou cumprindo o propósito, que era revelar o Deus Todo-Poderoso. E essa era a missão agora para os cristãos. Os cristãos não podiam agora, em momentos de perseguição, falar: Deus, ele nos abandonou porque estamos sofrendo. Jesus, ele não falou isso porque ele estava sofrendo, Deus abandonou. Muito pelo contrário, ele se assustou. Sim, ele se assustou no momento, ele tem um momento de pausa, né? Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus estava orando e Deus não estava vindo, mas ao mesmo tempo Jesus estava falando: que seja feita a tua vontade e não a minha. Ali Jesus estava carregando o pecado do mundo todo. Não tinha como Deus o amparar, porque ele estava ali numa condição de pecado. Não que ele tenha praticado o pecado, mas ele carregava o pecado meu e seu, para que ele pudesse expiar esse pecado, e precisava morrer
morrer por ele. E é por isso que Deus não foi ali naquele lugar, mas ainda assim ele não blasfema, ele continua e vai até o fim, e na sua morte e ressurreição ele nos resgata também. Eu não sei se você está passando por tribulação, mas esse vídeo é proposital. Acho que Deus trouxe ele para aqueles que estão passando por dores e aflições, preocupações no começo de um ano, e tente por motivo de alegria, e você poder estar vivo dentro dessa tribulação e poder pôr seu joelho no chão e falar: Pai, purifica o meu coração, me ajuda nesse tempo de dor. Às vezes você está muito irritado, está muito estressado e não tem para que isso, você vai acabar desonrando as pessoas ao seu redor, a si mesmo, a sua moral, e o próprio Deus vai acabar sendo desonrado pela sua atitude. Nós precisamos buscar a nossa força em Deus, e é o Espírito Santo que purifica o nosso coração. Nós temos para quem orar nas tribulações, para quem olhar. Uma pessoa que acha, que acredita Deus não existir, eles não têm para onde correr. A única coisa que resta é o desespero ou alguém vir socorrer. Nós temos algo mais. Podemos ir para uma situação de desespero, podemos esperar alguém vir nos socorrer, mas podemos ter a certeza pela fé que existe um Deus que pode nos socorrer e nos socorre nas nossas aflições. E Ele que nos manda, temos por motivo de alegria, porque essa tribulação vai provar a sua fé. Nós não estamos caminhando para reinar nessa terra. Nós estamos caminhando para evidenciar um outro rei. Não sou eu que sou o rei. Eu caminho nessa terra, nós caminhamos aqui para mostrar: existe um rei, eu sirvo a esse rei, e ele é o rei dos reis, ele enviou o seu filho para me salvar, mas nós estamos indo para um reino. Nós somos chamados embaixadores de Cristo e peregrinos aqui nessa terra, e como embaixadores de um rei que não é nem reconhecido em alguns lugares dessa terra, seremos perseguidos em alguns momentos, guardando as devidas proporções, mas nós precisamos ter bom ânimo, perseverança, precisamos nos posicionar de forma cristã, de forma como, quando falo cristã, como Cristo se posicionou, continuando no caminho de glorificar a Deus com as nossas vidas. Que Deus possa te abençoar com esse vídeo, que nós possamos continuar nesse plano de leitura. Chegamos só apenas no 9º dia, falta muitos dias aí para nós terminarmos. E se você tem alguém que gostaria que participasse desse plano de leitura, tem o link aqui na descrição. Você pode rolar aí para baixo e clicar, vai entrar direto no plano de leitura. E é isso aí. Divulgue isso para mais pessoas, gente, para as pessoas conhecerem a palavra de Deus e às vezes serem salvas por ela. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço e tamo junto. Nossa.